Muito boa tarde, então, a todos. Então, como o Roberto falou, né, de formação, eu sou engenheiro eletricista. Né? Então, se alguém tiver um ferro precisando trocar resistência, etc., né, pode falar comigo no final da palestra. Então, no entanto, a minha área de trabalho é a teoria da informação, né, que é uma área bem interessante. Né? Ela fica nessa fronteira entre engenharia, computação e matemática. Né? E ela, apesar de ser uma área tradicionalmente alocada dentro da engenharia, ela, desde a sua formação, ela sempre prezou, né, pelo rigor, né, pelo método de trabalho que usualmente é adotado por matemáticos. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, uma das pessoas que formalizou a teoria da informação foi o Kolmogorov, né, o mesmo matemático que também formalizou a teoria da probabilidade. Mas bem, então, como o Roberto falou, o título dessa apresentação é Teoria da Informação e Criptografia, um relacionamento quente. Né? Então, eu fui muito ambicioso na minha palestra. Né? Eu estou querendo dar um overview de teoria da informação, falar um pouquinho de criptografia e mostrar como essas duas áreas se relacionam. Né? Então, a probabilidade que eu não consiga fazer isso é muito grande. No entanto, eu espero que com a ajuda de vocês, a gente, ao final dessa apresentação, tenha pelo menos uma noção razoável dessas áreas aí. Então, pessoal, a teoria da informação é uma das poucas áreas científicas que tem data de nascimento. Ela nasceu num artigo de 1948, em Mathematical Theory of Communication, de um senhor chamado Claude Shannon. Tá, okay? Então, ela foi criada com esse artigo. Aí o Shannon, ele é um dos grandes nomes da ciência do século passado, né? Talvez aqui. Quantos aqui já tinham ouvido falar dele? Não sei. Pelo menos alguns, né? Isso. Então, o Shannon, entre outras coisas, né, foi o matemático que mostrou que a álgebra de Boole, né, que até então era somente uma área esotérica da matemática, que poucos achavam que tinha aplicação no mundo real, ele foi o primeiro a mostrar que a álgebra de Boole modelava circuitos de chaveamento, ou chamados circuitos digitais. Isso na dissertação de mestrado dele. Né? Muitos brincam que foi a dissertação de mestrado de maior impacto já escrita na história. Né? E o Shannon, coincidentemente, também foi o primeiro cientista que estudou a criptografia de maneira científica, de maneira metódica. Né? Até então, todas as pessoas que trabalhavam com criptografia trabalhavam de maneira muito heurística. Então ele começou a formalizar aquilo, né? Colocar a criptografia como uma ciência, né? E não somente como uma arte, que era até então. Isso em 1949. E eu vou começar então falando sobre teoria da informação. Tá, ok? Então, para poder falar de teoria da informação, eu tenho que definir para vocês o que é uma fonte de informação. Tá, okay? Então, de maneira bem rudimentar, né? Então, eu já aviso de antemão que no decorrer da palestra eu vou sacrificar o rigor a golpes de machado e serra elétrica, então, de modo a facilitar a compreensão de vocês. Tá, okay? Então, para a nossa palestra aqui, então a fonte de informação vai ser uma caixa que vai cuspir bits. Então, ela cospe o 0 ou 1. E ela vai cuspir 0 com probabilidade P, tá, okay? Vai cuspir um 1 com probabilidade 1 menos P. E ela vai repetir esse processo, tá, okay? Um N número de vezes. Tá, okay? Onde cada um desses bits que vão ser cuspidos por essa fonte, né, eles vão ser cuspidos independentes dos bits anteriores, tá, okay? E vão ser distribuídos de acordo com essa distribuição de probabilidade que eu falei para vocês. Né? Então, pelos subúrbios do Rio de Janeiro, isso aqui também é conhecido como uma variável aleatória discreta. Tá, okay? E essa sequência de bits aqui, né, x1, x2, x3, etc., xn, né, depois de n passos temporais, né, nós vamos ter essa sequência aí. Então, isso aqui nós vamos chamar de fonte de informação binária. Bem, então a teoria da informação ela vai ela vai lidar com tarefas relacionadas a esse processo aqui. Tá, okay? De maneira bem simples. Uma dessas tarefas seria o seguinte. Então, eu apresento para vocês aqui a Alice e o Bob. Tá, okay? Eles vão nos acompanhar pelo decorrer da apresentação. Né? Então, a Alice ela vai observar essa fonte. Tá, okay? Ela vai observar N realizações dessa fonte. E ela deseja transmitir, tá, okay, esses bits aqui, que foram gerados pela fonte, para o Bob. Ela possui, para isso, um canal de comunicação. Tá, okay? Uma maneira, né, de enviar esses bits. E a primeira pergunta, né, que um teórico da informação faz ao ser apresentado esse quadro aqui é o seguinte. Suponha que esse canal aqui ele transmite bits também. Tá, okay? A pergunta que eu faço é, quantos bits são necessários para que desse outro lado aqui, o Bob, ao receber essa informação, ele recupere a saída da fonte de informação? É óbvio que se eu simplesmente retransmitir o que foi emitido pela fonte, isso será suficiente para que o Bob, né, recupere essa informação. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, será que eu consigo fazer melhor?
será que eu consigo codificar isso aqui de alguma maneira? Que com menos bits transmitidos eu consiga, o Bob consiga recuperar essa informação emitida pela fonte X? Então, a teoria da informação vai lidar com esse tipo de questão fundamental, né? E ela está interessada não somente em descobrir maneiras de se fazer isso, mas também em provar limites fundamentais no que pode ser feito em princípio. Tá ok? Então, o que vocês acham, pessoal? Será que podemos usar menos bits aqui para fazer essa tarefa? Parece que sim, né? Senão não teria nem graça, eu não estaria nem aqui falando com vocês. Mas, bem, e o que vocês acham que a gente vai explorar para conseguir transmitir essa informação aí, esse vetor x1, xn, né? Usando menos bits. Que propriedades dessa fonte será que a gente vai explorar? Periodicidade talvez não fosse a palavra correta, mas eu creio que você pensou, no mesmo que eu estou pensando agora, que seria, talvez nós vamos explorar algum tipo de redundância nessa fonte, né? Então, para isso, eu vou lá na probabilidade. Tá, okay? Então eu vou dar uma olhada aqui no limitante de Chernoff. Bem, suponha que você tenha x1, etc, até xn, são variáveis aleatórias, tá? Para simplificar nossa vida, variáveis aleatórias binárias. E nós podemos calcular variáveis binárias, tá? Independentes, identicamente distribuídas, né? Então suponha aqui que eu pegue no caso x, né, e calcule a esperança de x. Nesse caso, a esperança matemática de x vai ser p vezes 0, que é, no caso p é a probabilidade que essa variável assuma o valor 0, vezes 1 menos p, mais 1 menos p vezes 1. Tá, okay? Então esse valor aqui vai dar 1 menos p, que é exatamente a probabilidade de nós termos o 1. Tá, okay? Então, o limitante de Chernoff, ele nos fala que, de maneira um pouco grosseira, a quantidade de 1s, quando você observar n realizações desse evento, a taxa de 1s que aparece, ou seja, a quantidade de 1s dividido por n, né, que é a quantidade de vezes que eu observo o evento, isso aqui vai estar próximo de quem, pessoal? Da esperança, que no caso vai ser igual a probabilidade de termos 1. Ou seja, a taxa de 1s, né, que vai aparecer nesses n eventos, ela vai ser arbitrariamente próxima à probabilidade desse bit 1 aparecer. Tá ok? E a probabilidade que isso não aconteça, ela vai para zero muito rapidamente. Tá ok? Ela vai para zero exponencialmente com n, né? Onde n é a quantidade de eventos que eu observo. Tá ok? Então, pessoal, de maneira grosseira, se você observar uma sequência de n realizações dessa fonte de informação, qual deve ser a quantidade aproximada de 1s? N vezes 1 menos p, aproximadamente, né? E a quantidade aproximada de zeros vai ser p vezes n, n vezes p, tá ok? Ou seja, de todas, mas quantas sequências possíveis eu posso ter na saída? 2 elevado a n, certo? Seria o conjunto de todas as sequências possíveis. No entanto, se p for diferente de 1 meio, o que esse resultado está me dizendo? Está dizendo que as sequências onde a quantidade de 1s não for aproximadamente n vezes 1 menos p, e a quantidade de zeros não for aproximadamente n menos p, a probabilidade dessas sequências vai para zero. Ou seja, nós vamos ter dois conjuntos de sequência agora. Um conjunto de sequências onde as taxas, né, de aparição de 1s e zeros são próximas às suas respectivas probabilidades. E nós podemos mostrar com esse resultado que a probabilidade de nós termos uma sequência com essas características vai para 1. E nós vamos ter um outro conjunto de sequências que não respeitam, né, essa característica que eu falei agora, cuja probabilidade vai para zero. Tá, ok? Então, o primeiro passo que a gente pode fazer é o seguinte: bem, vamos esquecer essas sequências que são atípicas, né? Essas sequências cuja a taxa de aparecimento de 1s e zeros não são aproximadamente as suas respectivas probabilidades. Vamos deixar elas de lado um pouquinho. Vamos nos concentrar nas sequências que vão aparecer com alta probabilidade. E a pergunta que eu faço para vocês é: quantas sequências são essas, né? Então a Alice ela vai fazer isso, ela vai explorar o fato que algumas sequências vão ser mais prováveis do que outras. E a Alice vai fazer o seguinte: ela vai criar um tabelão, tá, ok? Com todas essas sequências, onde a frequência de 1s, a frequência relativa de 1s, é aproximadamente a probabilidade de 1, onde nós temos 1, e a frequência relativa de zeros é aproximadamente, né, a probabilidade de nós termos 0. Ela vai criar um tabelão com todas essas sequências aqui. Tá, ok? E ela vai numerar, né? Essa aqui vai ser a primeira sequência, a segunda sequência, etc., até a última. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quantas sequências nós temos aí, pessoal?
Essa aí é a característica dessas sequências, né? Mas quantas nós temos? São todas as sequências de n, né, cuja quantidade de zeros é aproximadamente o quê? N vezes P, certo? Então nós temos isso aqui, vocês não concordam? É claro que eu estou sendo bem grosseiro aqui, certo, pessoal? Na verdade, teria que ter uns épsilons aí, né, que eu estou desconsiderando. Esse resultado é somente uma aproximação. Então eu quero contar com todas as sequências de n que possuem np zeros. Então o que é esse valor? Bem, utilizando a aproximação de Stirling, tá, nós podemos mostrar que para n grande, isso aí vai ser igual a essa expressão. Tá ok? Então eu vou pegar o logaritmo dessa expressão aqui. Tá ok? Então o logaritmo dessa expressão vai ser igual... Aqui tem um erro, pessoal. Deveria ter um n multiplicando aqui. Tá ok? Então a expressão correta vai ser isso aqui. E essa expressão entre colchetes aqui, ela é tão importante que ela vai receber, né, uma denominação especial. Nós vamos chamar isso aqui de entropia da fonte X, né, que pode ser tanto indicada por P, onde no caso P é o parâmetro que determina a distribuição de probabilidade, quanto por esse símbolo aqui. Tá ok? Então essa palavra entropia, pessoal, vocês já escutaram em algum lugar aí, certo? Lá no básico de vocês, né, vocês fizeram um curso de física, etc. Então vocês estudaram lá nos cursos de termodinâmica, provavelmente a entropia, certo? Não sei se vocês se recordam quem introduziu o conceito de entropia na física. Boltzmann. Então, essa entropia aqui, o Shannon, ele realmente roubou, tá ok? Esse conceito da física, né, lá do Boltzmann. Ela é a mesma entropia do Boltzmann, menos de uma constante, tá ok? Mas isso é só uma curiosidade. Então, pessoal, o que isso aqui está nos dizendo? Está nos dizendo que aquele tabelão que a Alice fez vai ter quantos elementos? Para n grande o suficiente, vai ter 2 elevado a... Correto? Então todo mundo conseguiu enxergar isso aí? Bem, então antes, eu lidava com quantos elementos? 2 elevado a n. E agora, eu sei que desses 2 elevado a n, somente esse subconjunto aqui vai ter probabilidade realmente de aparecer lá na saída. Tá ok? Bem, então a gente tem que dar uma olhada nessa função entropia de x aí para saber como é que ela se comporta, certo? Vocês têm alguma ideia? Não, né? O logaritmo aqui ele é tomado na base 2, tá ok, pessoal? Então se vocês plotarem um gráfico disso aqui, vai dar uma coisa assim, ó. Para P igual a meio, quanto é que vale a entropia? 1. E nesse caso nós vamos ter quantas sequências possíveis na saída, com probabilidade não desprezível? 2 elevado a n, ou seja, todas as sequências possíveis. Tá ok? Agora, se P for diferente de meio, nós vamos ter alguma coisa ali que é menor, estritamente menor do que 2 a n. Ou seja, nós temos um conjunto de todas as sequências que são possíveis, mas nem todas vão ser prováveis, vão ter probabilidade não desprezível, e aí nós vamos ter um conjunto menor, tá ok? Que pode ser menor, perdão, onde você mostra que a probabilidade desse conjunto aqui, de nós termos um elemento pertencente a esse conjunto na saída da fonte, é 1 menos epsilon, onde epsilon pode ser arbitrariamente pequeno. Tá ok? Então, pessoal, todo mundo está me seguindo até agora? O sono do almoço ainda não bateu, né? Tá bom, então. Então, olha só, a estratégia da Alice vai ser o seguinte. Ela vai criar essa tabela, tá ok? Vai enumerar todos os elementos dessa tabela, tá ok? Suponha que ela enumere em binário. Quantos bits ela vai precisar para enumerar todos os elementos aqui? Log 2 desse número, certo? Ou seja, ela vai precisar de aproximadamente log 2 disso aqui, né? NHP bits. Para enumerar todos os elementos dessa tabela. E ela vai compartilhar essa tabela antecipadamente com seu companheiro Bob. Ok? Se vocês se relembram do Bob, né? Ele, isso. Está ali, todo feliz. Então ela vai compartilhar essa tabela com o Bob. E aí ela vai criar o seguinte esquema de codificação.
ao observar a saída da fonte, ela vai verificar se a sequência é uma sequência típica ou não, ou seja, ela vai verificar se a sequência pertence a esse conjunto de maior probabilidade, né, onde as frequências, né, de zeros e 1 são aproximadamente as suas respectivas probabilidades, ou vai verificar que a sequência está fora, né, a sequência atípica. Tá ok? Se a sequência for uma sequência típica, ela vai escrever um zero, esse zero vai ser uma espécie de um sinal, dizendo para o Bob, Bob, o que vem atrás, né, eu recebi uma sequência típica. Tá ok? Então ela manda um zero, e logo depois do zero, ela indica a posição naquela tabela da sequência que ela recebeu. Tá ok? Então, zero, ó, recebeu uma sequência típica, a posição dela na tabela é, e ela indica esse número aqui. Tá ok? E se ela receber uma sequência não típica na saída da fonte X? Ela simplesmente transmite um 1, ao invés de um 0, transmite um 1, e transmite a própria sequência xn. Ah, então mudem. Tá okay? Então ela põe um 1 na frente e o 0. Tá ok? Então esse 1, 0 só vai indicar se ela recebeu uma sequência típica ou não. Tá ok? Se a sequência for não típica, ela põe o 0 e manda a própria sequência. Se a sequência for típica, ela manda um 1 e manda a posição dessa sequência naquela tabela. Tá ok? Pessoal, qual vai ser o tamanho médio desse código aí? Quantos bits ali você vai ter que gastar em média? Bem, eu estou denominando esse código aí por esse C, né, de x1, xn, né? Eu quero calcular o tamanho esperado disso aí, dividido por n, para normalizar. Bem, a gente pode mostrar, pessoal, que nesse caso vai ser 1 dividido por n, né? Esse somatório é sobre todas as sequências típicas. Aqui nós temos a probabilidade de cada sequência. E quantos bits? Qual é o tamanho desse código no caso de sequências típicas, pessoal? Das sequências típicas é simplesmente o vetor de localização naquela tabela, né? Isso aqui dá quanto? Quantos bits? NHP, log 2 disso aqui, né? Mais um bit, né? Do vetor, né? Assumindo que isso aqui é um inteiro, né? NHP. Mais das sequências não típicas. No caso das sequências não típicas, eu gasto quantos bits, pessoal? N, porque eu simplesmente repito, né? Mais 1. Tá ok? Tudo isso dividido por N. Bem, isso aqui, pessoal, essa probabilidade aqui, eu tirando isso aqui do somatório, essa probabilidade aqui é o que, pessoal? A probabilidade de nós temos uma sequência não típica. Arbitrariamente pequena. Então, que ela pode ser feita o quão pequeno você queira para N grande o suficiente. Então, esse todo termo aqui, ele vai ser desprezível. Então, que é uma consequência direta da lei dos grandes números. E esse termo aqui, pessoal, você pode mostrar que ele é menor ou igual à entropia de P. Ou seja, em média, quantos bits eu vou precisar enviar para o Bob para que ele recupere a informação que foi recebida pela Alice? Entropia de P. Ou seja, aquilo que você pensou, né, mas talvez não tenha se expressado bem, né, é que se a fonte possui redundância, né, se ela não é uma fonte uniformemente distribuída, eu vou conseguir economizar bits, tá, okay, na hora de transmitir essa informação. Bem, pessoal, isso aqui é compressão de dados. Tá, okay? Então isso aqui é o coração dos algoritmos que vocês usam aí para comprimir dados, né, no Windows, no Mac, no Linux. O que tem de errado? Não de errado, né, mas o que tem de aspectos aí não muito legais desse algoritmo que eu passei para vocês aí? Tem as aproximações, né, é verdade. Então significa que a gente precisa de N grande. Mas tudo bem, vamos compactar somente arquivos grandes. Tem um problema pior ainda, que é o seguinte. A Alice tem que gerar essa tabela, certo? E tem que compartilhar com o Bob. Tudo bem, a gente gera essa tabela lá, compartilha, escreve, né? Mas qual o tamanho dessa tabela, pessoal? 2, né? N entropia de P, ou seja, essa tabela cresce exponencialmente com N. Tá ok? Suponha que N seja igual a 500. Rapaz, olha, não vai caber no seu iPod. Tá ok? Vai ser algo muito grande. Então, esse processo, né, ele comprime a informação, tá ok? No entanto, ele não é eficiente do ponto de vista computacional. Então, os algoritmos que tem dentro aí dos computadores de vocês, o princípio ele é o mesmo, no entanto, eles fazem isso de maneira mais eficiente do ponto de vista computacional. Eles não têm que armazenar muitos recursos e o processamento também é relativamente eficiente. Tá? Só que um dos resultados que o Shannon provou foi que é o seguinte, nenhum outro
esquema de compressão comprime mais do que essa taxa. Isso aqui é ótimo. Tá, okay? Então, o melhor que um algoritmo de compressão pode fazer é isso aqui. Tá? Agora, então, tem toda uma área de pesquisa, né, dentro de teoria da informação que tenta bolar algoritmos eficientes que cheguem a esse limite aqui. Tá, ok? Então, uma das variações, né, que nós temos para esse problema é o seguinte. Bem, o Bob ele não quer recuperar x exatamente. Ele quer recuperar algo próximo de x. Né? Ele aceita alguma distorção. Né? Então, aí você pode mostrar que, nesse caso, você bate esse limite aqui. Você consegue comprimir ainda um pouquinho mais, dependendo do grau de distorção que você queira. Tá ok? Pessoal, por enquanto tá beleza? Tudo tranquilo com vocês, então? Vamos lá, então. Então, essa aqui foi a primeira tarefa, né, que eu queria falar para vocês, né, que é a compressão de dados. Né? A segunda tarefa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Bem, nós temos dois nossos velhos companheiros aqui, a Alice e o Bob. E agora a Alice, né, ela vai observar, né, realizações da fonte de informação X e ela quer transmitir essas informações para o Bob. No entanto, o meio de transmissão agora, que ela tem para se comunicar com o Bob, é um meio ruidoso. Ele é um meio que introduz erros. Deixa eu olhar aqui quanto tempo eu tenho. Tem uns 20 minutos de palestra já, né? Mas vamos lá, então. Bem, pessoal, agora, o meio que comunica a Alice e o Bob é o seguinte. É algo que nós chamamos de canal binário simétrico, né? Ele é um canal que você coloca um bit, né? Um 0 ou 1 na entrada. Isso. Não, é verdade. Com probabilidade que o bit que você colocou aqui ele vai ser transmitido sem erro. Tá? E com probabilidade 1 menos Q, ele vai inverter o bit que você colocou. Tá, okay? Então esse é um canal que ele modela muito bem, né, diversos canais aí na natureza. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é, será que a Alice consegue se comunicar com o Bob nesse cenário? Consegue? O que você acha? Como? Você tem alguma ideia como é que a gente pode fazer isso? Então alguém tem alguma ideia como é que a gente pode fazer isso? Bem, é possível ainda, tá ok? Então vamos dar um exemplo de como é que seria possível. A Alice ela vai fazer o seguinte, ela é muito esperta, ela provavelmente fez uma graduação em matemática, né? Está pensando em fazer um mestrado agora. Então ela pensou o seguinte, ela vai codificar, né? Ela vai pegar esse x1, a realização da fonte, e ela vai repetir isso n vezes. Então se ela receber 1, ela repete 1 n vezes. Se ela receber um 0, ela repete o 0 n vezes, tá ok? E aí ela transmite essa palavra, tá? No canal. O Bob vai receber uma outra coisa aqui, tá ok? Em algumas posições ele vai receber o mesmo, o y vai ser igual ao x1. Em outras, desculpa, aqui está errado, tá pessoal? É y1 até yn. Esses y não necessariamente são iguais, tá? Então você tem x n vezes, tá? Aqui você tem y1. Onde cada y desse vai ser igual ao x com que probabilidade, pessoal? Q. Então, Q vai ser diferente com probabilidade 1 menos Q. Então, tem um erro ali. E aí o Bob, que não sei se o Bob é muito esperto não, né? Tá fumando, são atitudes não muito inteligentes. Mas vamos supor que ele seja um pouquinho esperto. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai decodificar isso aqui utilizando a regra da maioria. Ou seja, se a maioria dos bits que ele receber for 1, ele decodifica como 1. Se a maioria dos bits que ele receber for 0, ele decodifica como 0. Tá ok? Aí ele lá, de maneira muito tranquila, né, com seu computador, ele recebe aquilo ali, né, e decodifica. Bem, nós denominamos por PE a probabilidade, e ele chama o resultado da decodificação dele x1 til. Tá ok? Então, PE é a probabilidade que x1 seja diferente de x1 til, ou seja, que tem um erro nessa transmissão aí. Bem, pessoal, é fácil mostrar que essa probabilidade de erro é igual a isso aqui. Então, que é a probabilidade que nós tenhamos metade ou mais erros, tá, okay? mais do que a metade de erros. Essa probabilidade, pessoal, vai para 0 exponencialmente. Tá ok? Não é muito difícil a gente mostrar isso. Então, ou seja, a Alice consegue se comunicar com o Bob de maneira confiável, mesmo quando nós temos erros. Mas qual o preço que a gente está pagando, pessoal?
se nós definimos uma taxa, né? Ou seja, para cada bit de informação, quantos bits físicos eu estou mandando no canal? N. Então essa taxa vai para zero também. Isso é ruim? Isso é péssimo, né? Pensa você lá baixando o seu seriado de TV, o seu filme, né? A sua taxa de os bits por segundo, pensa naquilo indo para zero. Imaginaram a cena horrível agora, né? Pois é. Então, para o bem dos downloads de vocês, nós temos que pensar em outra solução. Correto? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? Bem, então a gente tem que generalizar um pouquinho esse nosso problema, né? Então, para poder fazer isso, eu vou introduzir as seguintes operações aqui para números binários, tá ok? Eu vou definir uma operação de adição, tá ok? Que vai funcionar da seguinte maneira. Quando os dois bits são iguais, o resultado é 0. Quando eles são diferentes, o resultado é 1. Tá ok? Que operação é essa aqui, pessoal? Soma módulo 2, né? Também conhecido popularmente nos guetos aí como ou exclusivo, né? Nos guetos de engenheiros aí. E aí eu vou definir outra operação aqui, né? Que é o seguinte, é a multiplicação usual, né? Tá ok? Multiplicação módulo 2 aqui, né? Também conhecida nos guetos como... Pois é, tá errado, né, pessoal? O copy and paste ele nem sempre funciona. Mas isso aqui é 0, tá, pessoal? Era só para ver se vocês não estavam dormindo mesmo na hora do almoço. Então, essa aqui também é conhecida como operação lógica E, tá ok? Mas é simplesmente a multiplicação módulo 2. Então eu vou introduzir essas duas operações. E aí, o meu problema vai ser o seguinte. Eu tenho uma mensagem, tá ok? Que vai ser um vetor binário. 1, 0, 1. De tamanho K. E a Alice, ela mapeava, no caso, a Alice, a mensagem era de que tamanho? 1 bit, né? No esquema anterior que nós vimos. Ela mapeava isso num vetor de tamanho N, certo? Então, eu vou restringir um pouco mais. Eu vou exigir para que a palavra código, né, que é a palavra que é enviada no canal, e a mensagem sejam relacionados através de uma transformação linear. Tá ok? Então, eu vou exigir que a mensagem, né, seja multiplicada por uma matriz, e esse resultado vai ser uma palavra código. Tá ok? Então, basicamente, eu estou dizendo que as palavras código vão formar um espaço vetorial. Tá ok? Bem, se vocês prestarem atenção, o esquema anterior da Alice, ele é um caso particular disso aqui, né? Onde a transformação, no caso, vai ser uma matriz o quê? O quê? Não, mas no caso anterior, desse aqui. A mensagem era 1 bit, né? E aí eu multiplicava por uma matriz, né? Então é 1 por 1, aqui então vai ter que ser 1 por N. E o resultado era o bit B repetido N vezes. Então tá ok? Um caso particular só. Então, mas agora eu estou interessado em cifrar mensagens maiores, tá ok? E eu estou interessado em que essa taxa, né, K por N, que ela seja alguma coisa diferente de 0. Tá ok? Bem, pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de um código corretor de erros. Tá ok? Nós estamos interessados em corrigir os erros que vão ser adicionados durante a transmissão. Eu não tenho tempo aqui, mas antes de falar nisso, né, essa palavra código ela vai ser então enviada pelo canal, e do outro lado você vai ter uma palavra código corrompida por erros. Tá ok? Que eu estou representando aí por essa barra vermelha. E de alguma maneira você vai ter que ter algum procedimento para estimar a palavra código original a partir da palavra código corrompida. Tá ok? Então no caso do Bob, lá do exemplo que eu dei para vocês, esse procedimento era o quê? Ele calculava a maioria dos bits. Se era 0 ou 1, a partir daí ele estimava, né, o que tinha sido enviado. Exatamente, mas eu já vou chegar lá, você vai ver. Pessoal, qual é a ideia aqui? De maneira geral, a decodificação ela vai ocorrer, né? Vocês podem imaginar, então, que as palavras código, né, são vetores n-dimensionais, tá ok? Se a palavra código for binária, eu vou ter então um espaço, tá ok, de 2 elevado a n palavras possíveis, onde algumas palavras vão ser código. Inclusive, eu estou exigindo que essas palavras código aqui formem um espaço vetorial. Tá ok?
e aí você envia alguma coisa lá na entrada do canal. Na saída, você recebe alguma coisa que não necessariamente vai ser a palavra código, é um vetor aqui. O procedimento usual para você tentar recuperar é você procurar qual é a palavra código que está mais próxima do que você recebeu na saída do canal. Tá ok? Por mais próximo, significa o quê? Aqui possui a menor quantidade de posições diferentes. Tá ok? Então isso aí a gente chama de decodificar. E esse procedimento a gente pode mostrar matematicamente que ele é ótimo. Porque nenhum outro procedimento vai ter uma probabilidade de erro melhor do que essa daqui. Tá? Pessoal, tá claro até agora? Bem, Shannon, na verdade outras pessoas depois do Shannon mostraram um resultado surpreendente. Eles mostraram que se você escolhe essa matriz aqui aleatoriamente, você tem um código corretor de erro muito bacana. Um código corretor de erro que alcança qualquer taxa menor do que isso aqui, onde H é a função entropia que a gente viu anteriormente, tá ok? E Q é a probabilidade de erro no canal, tá ok? No caso tinha que ser um menos Q aqui, porque eu troquei lá, né? Tá ok? Então, seria um menos Q, né? A probabilidade de erro ali no canal. Qual o problema, pessoal? Então, poxa, que código bacana. Infelizmente eu não tenho tempo para mostrar esse resultado para vocês, mas para provar isso aqui, o Shannon ele utilizou um método muito interessante chamado método probabilístico, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, um método muito poderoso para você provar que certas coisas, né, existem, né, que satisfazem certas propriedades. Então, o Shannon ele mostrou que existe um código, né, que satisfaz isso aqui. Bem, mas mostrou que existe, mas e aí, no mundo real, como é que a gente faz, né? Então, não tem problema, Anderson. Escolhe, né, a matriz aleatoriamente. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Mas tem um problema. Esse processo aqui de decodificação, ou seja, a partir da palavra errada, você achar qual foi a palavra transmitida, se você escolhe o código aleatoriamente, sem nenhum tipo de estrutura adicional, ele é ineficiente. A complexidade disso aí aumenta exponencialmente com o tamanho da palavra. Você tem que sair procurando por força bruta, com todas as palavras código possível. Isso aí não é interessante, não é algo que o celular de vocês está fazendo agora. Tá ok? Então, de alguma maneira, eu tenho que colocar um pouco mais de estrutura matemática nesse meu código, para que eu possa aproveitar essa estrutura no processo de decodificação. Tá? Todo mundo está me seguindo até agora, pessoal? Bem, então, para colocar um pouco mais de estrutura, né, então eu vou definir para vocês o que é um corpo, né? A gente vai estar interessado em corpos finitos aqui. Então, um corpo, né, ele vai ser um conjunto F, né, munido de duas operações, que eu vou chamar aqui de soma e multiplicação, de modo que a soma e a multiplicação elas vão ser fechadas em F, né, ou seja, se você somar ou multiplicar em F, o resultado também está em F. A adição e multiplicação vão ser associativas, a adição e multiplicação vão ser comutativas. Tanto para a adição quanto para a multiplicação você vai ter o elemento identidade, tá ok? E você vai ter os inversos aditivos, né? Ou seja, para todo elemento A pertencente a isso aí vai existir um elemento menos A, que se você somar A com menos A, o resultado dá o elemento identidade da adição. E para todos os elementos desse grupo, menos o elemento identidade da adição, você vai ter um inverso multiplicativo. Tá ok? E, por último, você satisfaz a distributividade. Não, isso aí vocês já estudaram no curso de álgebra, né? Então, eu vou estar interessado particularmente em corpos finitos. Então, um exemplo de um corpo finito seria o seguinte. Eu tenho todos os inteiros, né? Está faltando zero aqui, tá, pessoal? Me desculpa. É só isso que dá para preparar. Não, é só para ver se vocês estão atentos mesmo. Mas, está faltando zero aqui. Então, 0, 1, 2, 3, etc. até P-1. Se P for um primo, pessoal, isso é um corpo. Tá ok? Então, isso aqui por quê? Porque Oi? Isso por quê? Vai para garantir a existência do inverso multiplicativo, né? O MDC entre P e qualquer dos números aqui, ele tem que ser 1 para que exista o inverso multiplicativo. Então, um exemplo aqui seria Z5, né? E onde as operações de soma e multiplicação vão ser quem, pessoal? Soma e multiplicação módulo P. Tá ok? Então, um exemplo aqui seria Z5, né? Você pode ver que ele satisfaz com a soma e a multiplicação aqui, módulo 5. Você pode ver que ele satisfaz todas aquelas propriedades que eu tinha pedido. Bem, então, já estamos munidos, né, da definição de um corpo finito. Acho que a bateria está acabando. Não. Vamos falar agora de polinômios, tá ok? Onde os coeficientes desse polinômio vão ser elementos de um corpo finito. Tá
tá ok? Então, a gente pode definir as operações de polinômio, aqui, multiplicação, etc., soma, né, da maneira usual, né, como a gente conhece. Onde a operação entre os elementos, aqui, entre os coeficientes, vai ser a mesma operação do corpo. Tá ok? Então, falei alguma novidade para vocês até agora, pessoal? Não, né? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um esquema de codificação que possui, um código corretor de erro, que possui um mecanismo de decodificação eficiente. Tá ok? Utilizando essa estrutura matemática, né, chamada corpo. E vai ser o seguinte. Alice está interessado em transmitir agora elementos de um corpo finito para o Bob. Tá ok? Onde ela vai transmitir K elementos. Tá ok? Vai transmitir um vetor K, onde cada elemento desse vetor vai ser um elemento, né, do corpo finito em questão que está sendo usado. E aí, para fazer isso, ela vai codificar, ela vai transmitir isso aí através de um canal que introduz erros, tá ok? Mas, para facilitar a nossa vida, eu vou assumir que esse canal, ele ou transmite a informação sem erro nenhum, ou então ele apaga a informação. Ele põe um símbolo lá, olha, a informação foi apagada. Tá ok? É um modelo um pouco mais simplificado, mas que nos fornece resultados, né, poderosos, né, inclusive práticos para o dia a dia. A transmissão de pacotes em redes de dados, né, como a internet, etc., podem ser modelados por esse canal aqui. Tá? Ou ele transmite sem erro ou ele apaga. Tá ok? Onde ele apaga com uma certa probabilidade. E aí a Alice vai fazer o seguinte, ela vai definir um polinômio, tá ok? Onde os de grau k-1, tá ok? Onde os coeficientes desse polinômio são quem? A mensagem que ela quer transmitir, tá ok? E aí ela com o Bob, de antemão, ela escolheu n elementos de um corpo finito, tá ok? Ela escolheu aleatoriamente esses n elementos aí. N elementos distintos, tá ok? Então, tanto a Alice quanto o Bob conhecem esses n elementos. E aí, antes de transmitir, a Alice vai fazer o seguinte. Ela vai avaliar esse polinômio no ponto α1, depois no ponto α2, etc., e no ponto αn. Então, aqui eu vou ter n símbolos, certo? E aí ela manda isso aqui para o Bob através desse canal, que vai apagar alguns dos símbolos. Tá ok? Vocês estão me seguindo até agora, pessoal? Então, tá aqui, ela vai pegar isso aqui e vai mandar no canal. Do outro lado, o Bob, em algumas posições ele recebe o símbolo que foi enviado pela Alice, em outras ele não recebe, tá ok? Ora, pessoal, esse polinômio ele é de que grau? Certo. Se a quantidade de lacunas aqui, né, de apagões, não for grande, não for muito grande, o que o Bob vai poder fazer? Ele conhece os alfas. E ele conhece o P de alfa também, para alguns deles. Ele pode fazer o quê? Interpolar o polinômio. Ou seja, o teorema da interpolação de Lagrange também vale aqui, assim como vale nos reais. Tá ok? Então, desde que o número de posições em que ele teve a informação apagada não seja maior do que n menos k, ele vai conseguir reaver quem, pessoal? O polinômio. Se ele tem o polinômio, ele tem quem? A mensagem. Quem já conhecia isso aqui? Quem já utilizou isso aqui? Isso aqui é o código que protege a informação de vocês nos CDs. Tá ok? Ele é chamado de Reed-Solomon. Tá ok? Então, uma aplicação imediata, né, de alguns conhecimentos básicos de álgebra. Tá? Então, você forçando essa estrutura adicional, forçando com que as palavras código agora elas pertençam a uma curva algébrica, tá, okay? Você conseguiu explorar essa estrutura matemática adicional para ter um mecanismo de decodificação eficiente. Tá, okay? Eu mostrei isso aqui só para esse canal que apaga, mas você consegue mostrar que funciona também para erros, né, com uma condição que isso aqui vai ter que ser menor, a quantidade de erros vai ter que ser menor. Tá, ok? Então, pessoal, quem já tinha estudado isso aqui? Poucas pessoas, né? Você fala aplicação ou a estrutura? Pois é, isso aqui por um lado é uma aplicação de álgebra, né? Por outro, ele explora, né, essa estrutura matemática adicional que você tem, que você forçou no seu código, né, para conseguir esse mecanismo eficiente de correção de erros. Né? Então existe toda uma linha de pesquisa dentro de geometria algébrica, onde pessoas tentam utilizar curvas, né, mais complicadas, etc., para conseguir códigos com propriedades ainda melhores, que corrijam mais erros, né, que tenham um algoritmo de decodificação mais eficiente.
Tá, ok? Então, é uma área bem interessante, né, que, por um lado, ela é profunda do ponto de vista matemático, por outro, ela tem aplicações importantíssimas também na vida real. Tá, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, já passou tempo demais, né? Bem, pessoal, criptografia. Tá? Eu não sei nem se eu vou ter tempo de falar tudo aqui, né, mas vou tentar falar algumas coisinhas aqui ainda. Né? Bem, a tarefa agora é outra. Você tem a Alice de um lado, você tem o Bob. A Alice ela observa N realizações da fonte. E ela quer transmitir essa informação para o Bob, de maneira que o Bob ele recupere, tá, ok? O que foi observado pela Alice, mas qualquer outro elemento curioso, olhando para esse canal, ele não pode ter informação alguma sobre a informação que foi emitida pela fonte. Tá, ok? A gente pode formalmente definir o que é que significa não ter informação alguma. Significa que tudo que pode ser computado por esse cara aqui vai ser estatisticamente independente dessa variável aleatória aqui. Como é que a gente faz isso, hein, pessoal? Oi? Bem, vamos lá. Tem uma maneira extremamente simples, na verdade. Eu acho que a pilha disso aqui está acabando. Que é o chamado one-time pad. Então, o que é o one-time pad? Você tem uma mensagem binária, tá ok? E você assume que a Alice e o Bob compartilharam uma chave. Como é que vai ser essa chave? Vai ser um conjunto aleatório de bits, tá ok? Do mesmo tamanho da mensagem. E aí, eles vão calcular o ou exclusivo da mensagem com a chave. Pessoal, é fácil observar que se alguém somente observa... Não, primeiro é fácil observar que se o Bob ele recebe esse texto cifrado aqui, e se ele possui a chave, ele consegue recuperar a mensagem? Consegue, né? Ele calcula a soma módulo 2 desses dois aqui. Então o Bob consegue recuperar. E alguém que só observe o criptograma, ele tem alguma informação sobre a mensagem? Pessoal, o criptograma é estatisticamente independente da mensagem. Então não importa qual computador poderoso que o diabinho tenha lá, ele nunca vai conseguir informação alguma sobre a mensagem. Esse criptosistema ele é perfeito, ele é inquebrável. Tá, ok? Então por que a gente só não utiliza isso aí na prática? Tem dois problemas, tem alguns problemas. Né? O primeiro é o seguinte, eu tenho que gerar uma chave aleatória, né, do mesmo tamanho da mensagem. É difícil gerar números aleatórios, porque normalmente a gente tem que explorar algum fenômeno físico, né, ruído térmico, etc. Então a taxa que você gera é uma taxa baixa, alguns kilobits por segundo, sendo que na prática você tem transmissões de gigabit por segundo até. Né? Então é difícil gerar número aleatório, esse é o primeiro. O segundo bem, a Alice e o Bob têm que pré-compartilhar essa chave, eles têm que se encontrar à meia-noite no McDonald's, trocar CDs com as suas chaves, cada um vai para sua casa para decifrar a mensagem depois. Então, okay? Então isso é um pouco complicado também. Né? Então na prática, pessoal, no mundo real, a gente abandona essa segurança que a gente chama de incondicional, ou segurança perfeita, e utiliza a segurança que a gente chama de computacional. O que é segurança computacional? Bem, esses sistemas computacionalmente seguros, eles podem ser quebrados em princípio. No entanto, nós projetamos o sistema de tal maneira que, para quebrar isso aí, o adversário vai ter que realizar alguma operação computacional muito custosa. Ou seja, vai demorar muito para ele fazer isso. Tá, ok? Então a gente abandona, né, a segurança incondicional e passa a usar a segurança computacional. Como é que a gente faz isso? Bem, uma das maneiras é o seguinte. Você pega um conjunto de bits realmente aleatórios, mas uma string pequena, uns 100 bits, 130 bits, e você tem um algoritmo que expande essa sequência de bits para algum, sabe, expande bastante mesmo, talvez até exponencialmente, né, em relação ao tamanho da entrada. De modo que um adversário, ele olhando essa sequência expandida, ele não vai conseguir diferenciar isso aí de uma sequência verdadeiramente aleatória. Tá, ok? Ele olha isso aí, olha a sequência verdadeiramente aleatória, ele não sabe falar a diferença. Tá, ok? Ora, se o adversário não consegue distinguir isso aqui de uma sequência verdadeiramente aleatória, o que eu posso fazer? Utilizo como no one-time pad. Só que agora não é mais one-time pad, né? Por quê? Porque ela vai ser computacionalmente segura. A gente assume que o adversário não vai conseguir distinguir isso aí computacionalmente. Né? Que para distinguir ele teria que gastar muito tempo. Tá, ok? Então, essa cifra aqui é chamada cifra de fluxo. Tá, ok? E ela, por exemplo, é utilizada, tá, no ciframento da rede sem fio aqui que vocês estão usando. Tá, ok? Tudo bem, mas esse aí resolve o primeiro problema, que é gerar os números aleatórios. Agora eu só preciso gerar um pouquinho. Mas e o segundo problema de compartilhar a chave? Como é que a gente resolve? Bem, para resolver isso aí, primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Se vocês observarem lá no one-time pad,
Prometo que eu já estou acabando, Roberto. O one-time-pad como é que é? Eu gero o criptograma, né? Ele é o exclusivo da chave com a mensagem. Observem que, por que vem o nome one-time-pad? Porque ele só pode ser, uma chave só pode ser utilizada uma única vez. Suponha que eu utilize a mesma chave para cifrar duas mensagens distintas. O que vai acontecer? Bem, o adversário ele vai observar o texto cifrado 1 e vai observar o texto cifrado 2, certo? Se ele calculou a operação soma módulo 2 disso aqui, qual vai ser o resultado, pessoal? Bem, isso aqui é comutativo, né? O K com K ele fica igual a 0. Né? 0 com M1 e M2 fica... Ora, isso aqui já revela informação sobre M1 e M2. Eu sei se eles são iguais ou não. Mas é um pouco pior, pessoal. Se M1 e M2 forem sequências de bits, né, com redundância grande, como, por exemplo, palavras de língua portuguesa ou de língua inglesa, você consegue separar M1 de M2. Ele sabe as duas mensagens. Então, você nunca pode repetir a chave, tá ok? Ora, aqui no meu esquema, eu resolvi o problema do tamanho da chave. Mas eu não resolvi o problema dessa questão de você só usar uma única vez, porque ele funciona exatamente como um one-time-pad. Como é que eu vou resolver isso? Bem, eu vou criar um vetor de inicialização, que ali vai ser um contador. Ele vai concatenar com a chave, e o primeiro contador vai ser 0. Aí ele expande e cifra. Aí, a segunda vez que ele for usar, ele faz o quê? Incrementa o contador, adiciona 1 ali. Aí ele expande e cifra. E ele vai utilizando isso aí. Tá, okay? Então, dessa maneira, eu consigo reutilizar a chave. Tá? Isso também é feito no esquema que vocês estão usando aqui para proteger a comunicação sem fio de vocês. Tá, okay? Sendo que a chave, no caso, é quê? Qual é a chave? Essa senha que vocês entram aí no computador de vocês. Né? Ímpar Castorina, exatamente. Mas, pessoal, o que aconteceu no caso do esquema que vocês estão usando aqui? A quantidade de bits deixada para o computador foi uma quantidade muito pequena pelo projetista do protocolo. Então, ele vai indo, incrementa, incrementa, incrementa. Eu acho que ele deixou 16 bits, alguma coisa assim. Então, quantas vezes você vai poder reusar a chave? 2 a 16, correto? Quando chegar 2 a 16, o que vai acontecer? Ele zera. Aí vai acontecer o quê? Ele repete. E aí, se ele começar de novo, o que vai acontecer? Ele está reusando a chave. Ou seja, o protocolo que vocês estão usando agora é inseguro. Tá ok? Então, o energúmeno que projetou isso aí... tá ok? Então, o amador que projetou isso aí, na verdade, ele cometeu esse erro crasso. Tá? Fica um pouco pior. Quando você reseta o computador, ele reseta também o contador ali também. Então, é uma lambança só. Tá ok? Mas, isso aí, tudo bem. Agora a gente pode reusar a chave, mas como é que a gente compartilha essa chave? Tem que ir no McDonald's de madrugada, né? Trocar os CDs? Não é muito legal. Então, como é que a gente faz isso? Bem, eu estou acabando agora, né? A gente precisa introduzir agora um novo conceito que foi criado em 76, mais ou menos, e que revolucionou as nossas vidas, né, chamado de criptografia de chave pública. Agora eu vou ter uma chave pública que só cifra. E associada a essa chave pública eu vou ter uma chave secreta que só decifra. Então, se eu quero mandar uma mensagem para o Roberto, o que é que eu faço? Procuro a chave pública dele num catálogo universal de chaves públicas, e utilizando aquela chave eu cifro. E aí eu envio. E o Roberto ele possui a chave secreta associada a isso. Então ele consegue decifrar. Você vai conseguir decifrar? Não. Por quê? Porque você não tem a chave secreta do Roberto. Então, com essa ideia de criptografia de chave pública, eu elimino aquele problema de ter que compartilhar a chave, né, antecipadamente. Mas tudo bem, a ideia é boa, mas como é que a gente implementa isso? Que mecanismo matemático a gente pode utilizar para implementar isso? E aí, pessoal, eu vou voltar para os nossos códigos corretores de erro, que foram criados para corrigir erros, né, em transmissões, mas que têm uma aplicação em criptografia. Tá ok? Então, se vocês lembram, né, eu tenho a mensagem M, eu codifico essa mensagem, ou seja, eu adiciono algum tipo de redundância a ela. Eu tenho erros, né, então eu tenho uma palavra corrompida por erros. E aí o mecanismo de decodificação, de correção de erros, né, ele recupera a mensagem. Se não ocorreram muitos erros. Né? Mas o que eu falei para vocês, pessoal? Que se a matriz do código for totalmente aleatória, o que acontece com esse processo de correção de erros aqui? Ele não é eficiente, certo? Então a gente vai explorar isso aqui agora para construir um criptossistema. A gente vai fazer o seguinte. Essa matriz G vai ser uma matriz G que especifica um código eficiente. Um código que eu sei decodificar. Tá ok? Na prática, nós vamos usar um código chamado código de Gopa, né, que ele utiliza
geometria algébrica, tal, relativamente complicado, mas aqui vocês podem simplesmente assumir que ele corrige T erros. Tá ok? E aí eu vou multiplicar essa matriz aqui à direita por uma matriz de permutação aleatória, ou seja, a matriz de permutação, ela possui em cada linha, em cada coluna, somente o resto tudo zero. Né? E desse outro lado aqui por uma matriz não singular, tá ok? Ou seja, possui inversa. De modo que, para quem está olhando de fora e não conhece essas duas matrizes aqui, essa matriz aqui ela vai parecer o quê? Uma matriz totalmente aleatória. O que é como se eu estivesse embaralhando a matriz do código corretor de erro, isso aqui vai parecer totalmente aleatório. Tá ok? E aí, isso aqui, essa matriz embaralhada vai ser a chave pública. As três matrizes individuais lá que você multiplica vão ser a chave secreta. Ora, se eu quero mandar uma mensagem para o Roberto, eu vou pegar a chave pública dele, multiplico pela mensagem e eu adiciono erros. Tá ok? Isso aqui vai ser, eu vou simular, né, como se essa mensagem tivesse passado no canal. Eu vou adicionar com erros ali. E aí eu vou ter uma palavra, código, com erros. Tá ok? E tomando cuidado que o número de erros ele tem que ser menor do que a capacidade de correção do código. Ora, para qualquer adversário que utilize, que olhe isso aqui, pessoal, ele consegue recuperar a mensagem? Não. Por quê? Porque para ele, isso aí funciona como uma codificação de uma matriz totalmente aleatória que a gente falou que é difícil. Tá ok? Aí o Roberto, o que ele tem? Ele tem aquelas matrizes S e P. Ele multiplica essa palavra corrompida por P a menos 1, pelo inverso, efetua o procedimento de correção de erros do código em questão e multiplica pelo inverso de S. Tá ok? A gente pode mostrar que isso aí dá a mensagem M. Tá ok? Isso aqui o C, né? Ele é a codificação mais o erro, né? Se eu multiplico por P menos 1, ele vira isso aqui. Bem, como o P menos 1 é uma matriz de permutação, a quantidade de erros aqui, de uns, né? Ela não vai ser maior do que T, ou seja, vai estar dentro da codificação. Eu utilizo o procedimento de decodificação nisso aqui. Eu tenho como resultado isso aqui. Se eu multiplicar por S menos 1, eu obtenho M. Tá? Pessoal, esse código aqui ele é chamado código de McLeish, né? Ele é um dentre os vários criptossistemas de chave pública que existem. Mas por que ele é especial? Ele é especial pela seguinte razão. Todos os códigos que nós utilizamos na prática, eles são baseados em dois problemas. Fatoração é difícil, os códigos corretores de erro, né? Criptogramas de chave, criptossistemas de chave pública. São baseados em dois problemas. Um, que fatorar é difícil. E o segundo, que calcular algo chamado logaritmo discreto, né, que é calcular o logaritmo dentro de um corpo finito lá especificado, que isso também é difícil. No entanto, nós sabemos que se um computador quântico for construído, esses dois problemas, eles são fáceis. Tá, okay? Então, todos os criptossistemas de chave pública que a gente utiliza hoje, eles estariam por terra. Esse aqui, não. Aparentemente, ele é seguro mesmo contra ataques de um computador quântico. Ah, tá ok. Me desculpa, né? Eu estou assumindo certas coisas aqui. Perdão. Os computadores hoje, né, você fala de zeros ou uns, etc., né, mas o que são esses zeros ou uns na prática? A gente abstrai, né, o que eles são na prática. Na prática ele pode ser um pulso de eletricidade, né, o 1 e o 0 a ausência de eletricidade. O 1 pode ser um pulso de luz. Né, a gente abstrai esse portador físico. O que alguns cientistas descobriram é que quando esse portador físico, né, o que representa o 0 ou 1, é algo muito pequeno, como por exemplo o spin de um elétron ou a polarização de um fóton, você tem alguns efeitos bizarros que acontecem. Né? E esses efeitos bizarros podem ser, esses efeitos advêm da mecânica quântica e eles podem ser utilizados para computar alguns problemas de maneira mais eficiente do que com os computadores tradicionais que a gente tem. Tá, okay? Então, por exemplo, fatorar é algo que nós não conhecemos nenhum procedimento eficiente para fatorar o inteiro. Com o computador quântico a gente fatora eficientemente. Tá, okay? Então, esse criptosistema ele seria seguro mesmo se existisse um computador quântico. Né? Agora, ele tem alguns problemas. Primeiro, a chave pública dele, a chave pública e a chave privada, elas são muito grandes, tá? Então tem muita pesquisa agora para achar outros códigos baseados em geometria algébrica que tenham uma representação mais econômica. Tá, okay? Então é uma pesquisa de matemática, mas com impacto profundo, né, no mundo real. Tá, okay? Pessoal, eu fiz um samba do crioulo doido aqui, misturando várias coisas e tal, mas eu espero que eu tenha motivado vocês, né, a utilizar, né, todos os conhecimentos que vocês estão aprendendo nas suas graduações e logo nos seus mestrados e doutorados, né, para trabalhar nessa área bastante excitante. Né?
E eu, em particular, estou muito interessado em ter bons alunos, né? Então, se você gosta de matemática, se você se interessa por esse tipo de problema, por favor, não hesite em me procurar. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês.